E direto de Chicago, fala conosco o diretor da Pátria, Matheus Pereira. Meu amigo, seja bem-vindo. Sempre bom estar com você. E direto, né, dos Estados Unidos, direto de Chicago, o centro financeiro das commodities agrícolas. E aí, percorrendo já lavouras também, por que não dizer, né, Matheus? Seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Carla. Prazerão estar aqui com vocês. Agora, fora do Brasil, estou sediado em Chicago. Ficarei por aqui por mais 4, 5 semanas, rodando as lavouras norte-americanas. Já rodei bastante os últimos dias e, enfim, é surpreendente o que vem em campo, viu, Carla? Matheus, a gente conversava previamente, eu te perguntei do que você já observou em campo e você disse que se impressionou. Você já visitou a região oeste do centro produtor dos Estados Unidos, ali do meio oeste americano. O que você pode reportar, o que você pode nos reportar e qual sua expectativa até esse momento, Matheus? Bem, Carla, a gente iniciou o nosso tour de safra aqui dos Estados Unidos, né? Rodei em especial o centro-norte de Illinois, o sul do Wisconsin, rodei todo o estado de Iowa, leste, norte, sul e oeste, né? Fui até a fronteira com Minnesota, fui depois até a fronteira com Nebraska, desci até o sul de Iowa, né, na fronteira com Missouri. Iowa é o segundo maior produtor de soja dos Estados Unidos, né? O maior produtor de milho. Tem ali, produz quase 65 milhões de toneladas de milho, mais do que quase todo o centro-oeste brasileiro no segunda safra, né? Produz cerca de 16, 17 milhões de toneladas de soja. E o que eu observei em campo, né? A gente enviou o relatório detalhado para a clientela, já mostrando, né, esse comparativo entre a safra atual, né, e anos passados, anos recordes. Mas o que eu observei, Carla, é que realmente nunca notei uma safra com um padrão tão regular Uhum. de qualidade vegetal. O que eu quero dizer? A primeira vez, Carla, que eu estive em território norte-americano para fazer esses tours técnicos, né, foi em 2013. Há 11 anos atrás, foi a primeira vez que eu estive por aqui, depois toda a recorrência, né? Estive morando em Chicago, trabalhando com a Bolsa, 2014, 2018, depois vim aqui com grande frequência, realmente, para ver como se comportam essas lavouras. O que foi notado em campo nessa primeira etapa desse tour de safra, que eu rodei ainda, né, esse lado oeste, ainda vou rodar sul, leste e norte, mas o que foi notado no coração do cinturão agrícola é uma safra, né, tanto de soja quanto de milho, muito homogênea, uma qualidade, um vigor vegetal impecável, Carla. Então, realmente é algo que causa essa grande surpresa, né? Não surpresa, mas é surpreendente. Não surpresa, a gente já esperava ver o que vê, mas é surpreendente o quão bom, né, está essa padronização vegetal em campo observado em Iowa. E, de fato, né, Matheus, nós estamos ali atuando, talvez, num tempo semelhante no agro, e muito se falou nessa última década, pelo menos, dessa irregularidade, costuma ser uma marca muito forte da safra americana, também em função das adversidades climáticas. Então, a regularidade é um sinal que vai ficar bastante evidente na safra 24 e 25 dos americanos. Exatamente, Carla. É o que foi observado ali. A gente viveu, né, nos últimos 4 anos, talvez por isso que o mercado está com essa memória um pouco mais fresca, né? Os últimos 4 anos foram de 4 problemas consecutivos de safra. Foram 4 grandes fenômenos climáticos, né, que interferiram negativamente a capacidade produtiva das Américas como um todo, né? América do Sul e América do Norte. Tivemos 3 laninhas virando um super El Niño no ano passado e que agora, né, em 2024, entramos em neutralidade, dando realmente proporcionando, né, a ausência de um fenômeno, uma anomalia climática de alta intensidade. Existem outras pequenas anomalias que distorcem a atmosfera, porém essa grande anomalia chamada Ninho 3.4, Laninha ou El Ninho, né, está sob neutralidade no atual momento. Então, os últimos 4 anos, né, cara, a gente observou o quê? Muita irregularidade, tanto na América do Norte, quanto, em especial, na América do Sul, que sofreu drasticamente com os laninhas consecutivos, como foi o caso do Rio Grande do Sul, como foi o caso do Paraná, como foi o caso da Argentina, Paraguai. Sofreu também com o El Niño, né, que trouxe temperaturas mais quentes, faltou chuvas realmente na região central brasileira no último ano, e que agora, em 24, estamos sobre regularidade climática. Os Estados Unidos, no ano passado, sofreu com quebras. Tá? Os Estados Unidos, no ano passado, teve a segunda maior seca da história registrada, né, em território total afetado.
foi quase 60% da área total afetada com secas ao final de junho, começo de julho, período de transição vegetativa e reprodução, e que este ano, né, Carla, tá completamente diferente. Talvez não dá para notar o meu fundo, né, mas Chicago, que é realmente o centro do cinturão agrícola, né, nublado por agora, temperaturas muito agradáveis, é pico de verão por aqui e não há excesso de calor, pelo contrário, realmente temperaturas muito mais amenas, né? Que realmente proporciona um palco muito favorável, né? Muito padronizado para o desenvolvimento das culturas em campo. E justificando, portanto, os números que o USDA trouxe na segunda-feira, né, Matheus? Aumentou a produtividade, área plantada, área colhida, naturalmente a produção, as exportações, mas trouxe estoques bastante elevados, que mais de 15 milhões de toneladas são esperados para os estoques finais de soja dos americanos. Aumentou os estoques globais também, numa ordem natural das coisas. Faz sentido para ti, então, esses números que vieram surpreendendo o mercado de certa forma, divulgados pelo USDA na segunda-feira, batendo com aquilo que você está vendo no campo. O que a gente viu do USDA faz bastante sentido agora. Sim, cara, a gente vinha alertando a clientela já nas últimas Verdade. semanas, não meses, né? Deixando muito claro que existia sim essa capacidade, né? Quase que difícil de negar, né? Quase que impossível de ser negada, que a safra norte-americana ainda estava subdimensionada. Tá? A gente tanto insiste, né, que o SDA tem esse caráter um pouco mais conservador, né? Atrasa muito em trazer a realidade de campo. Só que assim como ele atrasa, né, quando há grandes quebras, como observamos nos últimos 4 anos, também atrasa, né, quando há safras regulares, safras cheias, né, como foi o caso de 2013, como foi o caso de 2006, 2007, que foram safras regulares, subdimensionadas pelas entidades oficiais norte-americanas sobre a dimensão total da safra norte-americana, que ao resultado final mostrava-se safras muito saudáveis, né? Algo semelhante que se é observado por agora. Havíamos alertado a clientela, preparado realmente para o que vem pela frente. Entrei em tour de safra já desde o domingo, pré-relatório, né, trazendo para a clientela já no domingo, né, todo o direcional do que a gente viria, né, nesse relatório de segunda-feira. Dito e Sim. feito, foi confirmada a nossa expectativa de aumento de produção. Pesou e pesa sobre o mercado. Tá? Então, realmente é algo que essa pressão sazonal que já vem já desde o finalzinho de junho, começo de julho, é uma pressão que ela tem sim um respaldo fundamental, que é esse dimensionamento, né, muito, enfim, muito saudável da safra em território norte-americano, Carla. Agora, Matheus, e essa pressão, ela tem então uma vida útil um pouco mais longa. O mercado ainda deve sentir a latência dessa pressão ainda por mais algum tempo, até porque já já começa a colheita por aí. Carla, sazonalmente, né? Sazonalmente, o que que é? É uma tendência que se repete sempre na mesma época do ano. Entre o feriado de 4 de julho, né, e o feriado Thanksgiving, né, Ação de Graças, né, que acontece Uhum. somente em novembro, o mercado sob circunstâncias, né, de padronização climática nos Estados Unidos, ele sofre pressão. O que eu quero dizer? Entre julho e novembro, algo que a gente até já pontuou inúmeras vezes no nosso fórum Pátria para a Clientela, mas que sempre ressaltar os nossos alertas, né, é de que agora estamos sofrendo dessa sazonalidade normal. Sobre regularidade climática aqui nos Estados Unidos, o mercado em Chicago tende a ficar pressionado, né, pesado, aquele mercado que não tem capacidade de subir com muita intensidade, quando cai, cai muito rápido. Então, o que observamos essa semana. Ele tenta subir de escadinhas, quando cai, cai de elevador, cai assim, em queda livre. Sim. É um mercado sob pressão. E essa pressão ela tende, né, por sazonalidade, a durar até o final de outubro, começo de novembro, quando a safra sul-americana ela entra realmente na equação de formação de preços com mais intensidade. Tá? Então, até realmente essa viradinha de trimestre, né, já meados do último trimestre do ano, teríamos ali, sim, esse mercado ainda muito pesado, cara. Tá. Matheus, o setembro testou ali os 9,50. É um patamar que te preocupa? Os 9 dólares e 50 centos por bushel. Se a gente vai para baixo disso, o mercado pode testar patamares ainda menores? Carla, é um patamar, sim, mostra todo o peso que o mercado carrega hoje em Chicago, né? E já adianto, tá, pessoal? Talvez aquele produtor rural que está nos escutando por agora, né? Realmente se queixando dessas quedas sangrentas que o mercado nos trouxe. E assim como o produtor brasileiro, né, se sente realmente pressionado, né,
a expandir a área, realmente a criar esse sentimento de desgosto, né, pela rentabilidade projetada para 25, a mesma realidade é observada aqui em campo norte-americano. Tá? Conversei com produtores rurais aí nos últimos dias, aqui nos Estados Unidos, dentro do estado de Iowa. Ainda encontrarei, né, alguns clientes e amigos aqui dentro do estado de Illinois e alguns no estado de Indiana, né, produtores rurais aqui tradicionais. Mas a mensagem, né, comum entre todos é que os atuais patamares dos preços aqui em Chicago, né, eles realmente não são estimuladores, não criam, né, realmente margens saudáveis, pelo contrário, algumas atividades até realmente rodando na linha vermelha, algo semelhante que foi observado em alguns períodos do ano no Brasil também. Então, é preocupante, não só por preço, mas por questão estrutural da receita da atividade, né? A gente está comparando ali limão com laranja, né? Aonde que apesar de produzirmos a mesma commodity, soja e milho, os norte-americanos, né, vivem de um ecossistema, né, econômico voltado ao agronegócio, Sim. extremamente subsidiado pelo governo, extremamente incentivado pela esfera federal, estadual e até municipal, em casos condados, né, em algumas regiões, enquanto que o Brasil, né, a gente está realmente trabalhando um pouco mais no pelo, no braço, na raça, no suor, né? Então, são atividades que mostram, sim, rentabilidade em ambas as regiões na linha vermelha ou próxima disso, porém, que aqui em solo norte-americano, né, eles têm um auxílio que o Brasil, infelizmente, não tem, que é realmente um poder federal, né, muito próximo à atividade agrícola que sustenta realmente a capacidade de receita, né, subsidiando a atividade aqui em território norte-americano, cara. Isso é muito importante de ser pontuado, né, Matheus? Porque é preciso entender que, apesar de completamente globalizado, o agronegócio tem suas particularidades mundo afora e isso vai definindo, inclusive, a competitividade de cada um deles no mercado internacional. Matheus, como é que você está vendo a pressão que Chicago sentiu essa semana para formar preços aqui no Brasil? A gente está num momento bastante delicado, os negócios esfriaram bastante, naturalmente, faz bastante sentido isso acontecer. Mas como é que você está avaliando essa semana até agora, principalmente da sua perspectiva aí direto de Chicago? Como é que você está entendendo esta semana e que sinais essa semana traz para as próximas e para o produtor que ainda precisa fazer alguns negócios aqui nesses próximos dias no mercado brasileiro? Perfeito, Carlos. Essa semana tivemos ali uma intensa pressão, não só no mercado da soja aqui em Chicago, mas também, né, o câmbio que retomou, ele contraiu, né, das altas observadas aí nas últimas semanas. Realmente deteriorou a capacidade de receita do produtor que ainda tinha soja para ser vendida ou soja para ser travada a 25, aqueles que não se prepararam, que não realmente tiveram, né, a iniciativa prévia às quedas a avançar com novas vendas. Realmente o mercado esfriou e tende a congelar por agora. Na nossa percepção, Carla, dificilmente o mercado se recupera no curto prazo. Tá? Vale lembrar que estamos no mês de agosto, é um mês que ele é um grande marco, né, ao mercado internacional da soja, que é tanto os prazos safras no Brasil, né? A gente tem 30 do 8, assim como 30 do 4. 30 Uhum. do 8 é um pouco mais leve, né? Vamos dizer, não é tão pesado quanto o prazo safra chamado 30 de abril, né? O 30 de agosto ainda assim é um prazo muito pesado, né? É realmente uma necessidade de caixa muito elevada na atividade rural brasileira. Muitos produtores no Brasil precisam fazer novas vendas, né, de produtos disponíveis. Vale lembrar que passamos por uma contração diária de segunda safra de milho, então muitos desses produtores ainda não têm milho a ser vendido, né? Mas sim ainda soja remanescente da colheita 24. E junto com isso, cara, temos o início da colheita norte-americana agora em agosto. Tá? Agosto é sim crucial para a fase de final de reprodução da soja, sem dúvida alguma. A grande parte da soja que eu vi ainda está formando faquinha, formando vagem, ainda não está nem em fase de formação de grãos ainda, tá? Então é reprodutivo médio, entrando em reprodutivo avançado. Porém, o sul dos Estados Unidos, delta do Mississippi, sul do cinturão agrícola, a região que eu estive fazendo período de safra, agora ao final de maio, começo de junho, trazendo para a clientela, é uma região que já iniciará a colheita agora ao final de agosto, cara. Então são dois pontos ali que cria mais pressão ainda no mercado. E essa pressão, como eu disse, ele cria esse peso, né? Que nas altas, dificilmente as altas são vistas, né? De maneira vertiginosa, de maneira rápida, né? Porém, quando cai,
as quedas são realmente dolorosas, sangrentas e impiedosas, viu, Carlos? Então esse é o cenário atual que esperamos pela frente, né? Ainda muita pressão, muita dificuldade, muito peso no mercado no curto prazo. Matheus, o... tem uma pergunta muito boa aqui para você do Flávio Elias, que ele diz o seguinte: Ô Matheus, por que que você voltou para o Brasil? Eu tô em Chicago ainda. Ah, não, entendi. Lá Depo... quando eu vim. Perdão. Sim. Aqui, ó, por que que É, você voltou para o Brasil? eu fui em 2014, né, trabalhar numa das maiores consultorias aqui em território norte-americano, trabalhando com o mercado agrícola, né, trabalhando diretamente com a Bolsa de Chicago. Fiquei até 2018, tá, residindo por aqui, só que no meio desse caminho, né, eu comecei realmente a levar a informação ao Brasil, né. O que eu vinha fazer aqui era basicamente, né, trazer inteligência de mercado da América do Sul aos nossos clientes até então nos Estados Unidos. E aí, no meio desse caminho, né, começamos a atender clientes no Brasil, né? Foi quando a gente teve nossos primeiros clientes atendidos, que estão até hoje conosco, realmente levando essa informação na via oposta. E aí o negócio foi tomando grandes proporções, né? Realmente criando essa escala muito agressiva. Precisei de mão de obra, né? Para realmente expandir cada vez mais esse negócio. E aí eu voltei ao Brasil em 2018, né? Para criar essa expansão física, né? Criar realmente mais braço para a gente poder levar cada vez mais informação de credibilidade, né, aos produtores, não só no Brasil, mas também na Argentina, no Paraguai. E desde 2018 eu estou de volta, né, nacionalizando a empresa, realmente Sim. patriotizando, né, realmente esse mercado, mas fisicamente sediados no Brasil e volto, né, agora sazonalmente aos Estados Unidos. Né. Passei grande parte da minha carreira no mercado morando, residindo em Chicago, né, e sazonalmente indo ao Brasil, e agora a via oposta, né? Passo agora grande parte do meu dia a dia, né, minha família, todos os meus afazeres, toda a minha rotina, né, é no Brasil, sou brasileiro, patriota, e venho sazonalmente, né, aqui a Chicago, aos Estados Unidos como um todo, né, rodar as lavouras, entender realmente a campo, para levar a nossa clientela ao Brasil, uma realidade, né, do que nós observamos realmente nessa construção de oferta. Então foi nesse sentido, realmente foi uma necessidade de expansão do negócio que me levou a criar esse olhar de oportunidade, né, a estar presente no Brasil. Mas já te adianto, viu, Flávio? Nunca tive a intenção, pode parecer, enfim, eu sei que é o sonho de muitos, né? Tá morando fora do país, sair do Brasil. Eu nunca tive o sonho de construir família, de realmente residir fora do meu Brasil. Sou apaixonado, sou realmente muito encantado com a oportunidade que o nosso Brasil tem para oferecer. Sei da gestão política que atualmente não traz muita esperança, mas o Brasil sim é um país, né, de muita capacidade de evolução econômica, né? A gente só precisa ter as pessoas coerentes e certas lá em cima, lá em Brasília. E, Matheus, eu te trouxe essa pergunta porque eu sabia que você ia contextualizar dessa forma. Essa necessidade de, né, de nacionalizar a empresa e trazer essas informações, essa expertise que você adquiriu em Chicago. Eu sabia que era importante para a nossa audiência trazer essa sua perspectiva. A pergunta chegou aqui para mim antes de você chegar, Matheus, mas eu vou passar para você porque muito mais competência para responder a pergunta do Guilherme Guarnieri. Bom dia, Carla. Qual a sua expectativa em relação aos preços da soja balcão em Bom Jesus de Goiás até dezembro? O que você diz para o Guilherme, Matheus? Uh, Olha, será que seria disponível? Foi disponível até dezembro, cara? Eu acho que sim, porque ele está perguntando o preço de soja balcão, imagino que disponível. Tá, balcão, perdão, não tinha pegado esse detalhe. Mercado balcão Brasil, né, ou disponível, assim dizendo, é um mercado que ainda assim a gente vê sustentado, né, pela escassez do produto. A Pátria tem um sistema de monitoramento, né, de satélites a gente monitora todos os navios granelheiros de carga seca do planeta. A gente sabe se tem navio saindo com KCL da Rússia, do Canadá, que dia que ele chega no Brasil, se vai carregar com soja, com milho, para onde que ele vai, se é para a China, se é para o norte da África, se é para Coreia do Sul, Japão, enfim. E no sistema de monitoramento mostra ainda, né, muita soja sendo demandada para embarque no Brasil, né, nos próximos 45 dias. Tá? A gente ainda tem uma demanda muito acelerada pelo produto. O total de soja já embarcada, somado ao que está compromissada para ser embarcada no Brasil nos próximos 45 dias, já é 3% superior ao que foi observado nesse mesmo período do ano, no ano passado. E o ano passado, meu caro amigo, a gente teve ali exportações recordes do nosso país, né? Ultrapassamos as 100 milhões de toneladas, quase 102 milhões exportadas. O Brasil não tem produto suficiente para abarcar essas 100 milhões de toneladas esse ano, porém a demanda ela não desacelera. Então a gente vê que o disponível balcão
passado, né, esse mês de agosto, que cria essa pressão por necessidade de venda dos produtores no Brasil, juntamente com o início da colheita norte-americana, né, aqui em território dos Estados Unidos. Temos sim um mercado balcão disponível mais sustentado ao fim do ano pela escassez generalizada do produto Sim. dentro do território brasileiro. Então a gente vê sim que 25 é o mercado pressionado, o disponível 24 é um mercado ainda, né, sustentado pela escassez no Brasil. Tá. O Jonathan Freitas te pergunta assim, Matheus, diante do fenômeno Laninha para nossa safra 24-25, aqui tem uma. Tenho certeza que você vai também trazer uma outra perspectiva. O que a Pátria estima para a área de plantio e produção? Acredita que teremos recorde de produção como os americanos? Como é que você tá? Quais são os primeiros. Já tem primeiros números da safra 24-25 da perspectiva da Pátria que possam ser divulgados, Matheus? Temos sim, Carla, e já vou direto ao ponto, Jonathan. Não compactuamos com a percepção de que existiria um laninha para esse próximo ciclo brasileiro 24-25, tá, Carla? E assim, sendo bem direto ao ponto, essa é uma discussão, Carla, que ela é criada muito dentro do Brasil, tá? Quando eu converso com meus pares, né, outras equipes de análise aqui nos Estados Unidos, né, o qual a gente, enfim, tem contatos, né, tem realmente esse network, tem esse contato para trocar figurinhas, né? Não existe essa discussão. Todo mundo se diz, né? Tá muito claro, né, que estamos vivendo uma neutralidade. Existe somente um único modelo, né, que é o modelo de menos assertividade sobre fenômenos climáticos que indicam, né, a possibilidade de uma linha. A possibilidade. Todos os demais modelos, que são os mais respeitados por casas de análise de credibilidade, né? É claro que tem sempre aqueles que usam de modelos gratuitos, né? Não pagam, não tem investimento realmente de modelagem de credibilidade. Só para ter uma noção, Carla, a Pátria investe mais de 600 mil reais por ano em modelagem climática para levar para nossa clientela. 600 mil reais por ano, realmente pagando permissão de uso de satélites, Uhum. pagando realmente por modelagem climática de altíssima assertividade. Então, essa modelagem não mostra a capacidade de um laninha, né, realmente para o ciclo 24-25. Estamos sobre neutralidade. Sim. Tá? Hoje, a maior capacidade do Brasil enfrentar pela frente é uma neutralidade. Apesar de que, olhando apenas fenômenos climáticos, Carla, ainda existe uma possibilidade maior da retomada de um El Ninho do que de um Laninha. Que loucura. Então, assim, essa discussão, quando ela traz à tona realmente dentro do território brasileiro, né, muitas pessoas que realmente induzidos por modelagens menos assertivas acabam levando a bandeira de que poderíamos ter um Laninha, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Clima é clima. São Pedro não está muito alinhado com essas previsões climáticas. A gente pode criar grandes mudanças, grandes variações de agora em diante. Porém, nós enxergamos o quê? Um cenário de neutralidade para a safra 24-25, tá? Pelo menos pelo padrão climatológico. A atmosfera ainda, por incrível que pareça, meu caro amigo, a atmosfera ainda se comporta sob efeitos, né, remanescentes de um El Ninho. Podemos ter atraso de chuvas aqui no Brasil, no ciclo 24-25. Atraso de chuvas é consequência de um El Ninho, tá? Não estamos vivendo El Ninho, porém passamos por um super El Ninho em dezembro, tá? Que só entrou em arrefecimento ao começo de janeiro, só entrou em neutralidade ao final de março, começo de abril, e a atmosfera ainda se comporta sobre esse padrão, né, distorcido realmente de um El Ninho, não Laninha. Tá? Agora, sobre neutralidade, a previsão da Pátria para a safra 24-25 de crescimento de área é de 2,11%, Uhum. de ampliação de área, é a menor ampliação de área desde a safra 15-16 da soja aqui verão no país, tá? Produtividade, cálculo estatístico, seja nem prudente, né, fazer estimativa de produtividade por agora. Isso aqui basicamente é o quê? Projeção estatística. A gente pega centro-sul do Brasil, projeta o crescimento médio estatístico dos últimos 10 anos para o próximo. Na região Nordeste e Norte, a gente projeta os últimos 5 anos. Né? Aí, então, produtividade é basicamente estatística. E a produção final, que é uma função da estimativa diária, multiplicado pela a projeção estatística de produtividade, temos ali uma safra total, né, com potencial de 166,7 milhões de toneladas. É um incremento em 16%, vamos dizer quase 22, 23 milhões a Sim. mais de soja sendo produzido no Brasil para 2024-25, sobre condições regulares de clima. Realmente muito mais produto a ser distribuído no nosso país em 25, viu, Carla?
Haja soja, meu amigo, mas tem demanda para isso, como você também tem pontuado nas suas últimas entrevistas, né, Matheus? Exatamente, Carla. Sempre que eu estou palestrando pelo Brasil, vou palestrar aqui também em Chicago para alguns grupos de brasileiros, né, que vêm até aqui agora pela Farm Progress Show, que acontece ao final do mês de agosto, né? E sempre nas minhas palestras eu pontuo muito direcionado, né, de que a oferta ela expande, porém a demanda, né, diferente do que muito também, que eu sempre, de maneira informal, chamo de os urubus na carniça, né, que todo ano fala a mesma ladainha falando que a China vai desacelerar consumo. Ah, os últimos 10 anos, sempre as mesmas pessoas dentro de novembro e fevereiro. E vão aparecer de novo, viu, turma? Percebam aí que vão aparecer de novo a turminha dos urubus, né? Que ficam falando que sempre que a China vai desacelerar consumo, desacelerar consumo, desacelerar consumo, a economia está indo mal e está dando recorde. A economia está indo mal, mas a importação foi recorde. E mais uma vez estimamos, né, que a China continua realmente com uma aceleração muito grande das compras da soja brasileira, com a capacidade total de produzir 166, 167 milhões de toneladas do Brasil de soja em 25, a gente tem facilmente, né, o palco perfeito do Brasil atingir 110 ou um pouco mais, né, do que isso, milhões de toneladas exportadas de soja, né, em 2025. Então, cresce-se sim muito a oferta, porém também acelera com muita intensidade a capacidade de exportação brasileira. Matheus, tem uma pergunta muito boa aqui do nosso grande amigo Endrigo Dalcin. Ele diz assim, ó, bom dia, grande Matheus. Tem alguma chance ainda de geada em algumas áreas nos Estados Unidos? Será que ainda pode acontecer, Matheus? Dali, meu amigo Dalcin, sim, a gente ainda tem mais uma frente fria chegando ali, se eu não me engano, há cerca de 10, 12 dias a partir de hoje, né? 15 dias a partir da chegada da última, né? Então estamos falando ali de 10, 12 dias a partir dessa chegada de hoje. Então ainda há sim essa capacidade, uma nova frente fria que traz realmente essa percepção de novas geadas, né? E danificando não só aqueles que têm culturas em campo, mas especialmente essa reta final de colheita de café no nosso país. Então, realmente é algo que traz essa preocupação pontual ainda, viu, Dalcin? Ele falou dos Estados Unidos, será? Ou foi Estados do Unidos. Brasil? Não, Estados Unidos, Estados Unidos. Meu Bom, Deus, confundi completamente. tá tudo bem, é o fuso, tranquilo. Ó, o Marcelo Maior diz assim: resumindo, muita pressão nos preços da soja no saldo desta e na próxima safra. É mais ou menos esse mesmo resumo, né, Matheus? Exatamente, mas só complementando, Dalcin, sempre existe, né, geadas aqui nos Estados Unidos. A partir É. já de meados de outubro, já as temperaturas ficam bem mais invernais, né? São temperaturas que já, enfim, se aproximam de zero. Já dentro de novembro começa a nevar em regiões do centro e norte, né, dos Estados Unidos, então é comum todos os anos algumas partes dos Estados Unidos enfrentarem geadas, enfrentarem neve. Isso é muito comum, tá? Isso é todos os anos, né? A gente vai ter algum problema pontual, ainda mais num território, né, enfim, tão grande, né, quanto que é realmente a dimensão total da produção norte-americana, né, que vai desde o norte até o extremo sul. Tá? Então, teremos sim, sem dúvida alguma, algumas geadas pontuais, porém, Dalcin, não acreditamos que seria algo, né, para criar grandes problemas generalizados, né, a safra norte-americana, que foi uma safra que está realmente agora, no atual momento, né, muito saudável. Já inicia a colheita ao final do mês de agosto. Né? O início do plantio da safra norte-americana esse ano foi um pouco mais cedo do que o comum. Tivemos alguns probleminhas ali no meio do caminho, mas iniciou muito cedo, então vamos iniciar a colheita também um pouco mais cedo. Esses probleminhas de geada sempre existirão, Dalcin, não é a primeira vez. Você que já veio muito por aqui, conhece muito bem a região também, né, Rodrigo? Mas não acreditamos que seria algum problema generalizado por enquanto. Matheus, para finalizar, eu vou te trazer o comentário do Alban. Ele diz assim, ó, Carla, quando o Matheus Pereira fala, eu aumento o volume. Admiro muito suas análises. Abraços a vocês dois. Obrigada, viu? Alban de Toledo, no Paraná. Gostei, Matheus, quando você fala, ele aumenta o volume. Você tá cheio de Ô, moral, hein? Alban, tinha que ver eu cantando, então. Já que você gosta de aumentar o volume, tinha que ver eu cantando. Não tem. Fracasso total. Continue com o seu trabalho, por gentileza, porque se tiver que viver da música, meu amigo, não sei não. Não tem futuro. Não tem futuro. Eu deixo Matheus, pro meu amigo Gustavo Lima, ele que cuide. esse. Aí, isso ele sabe fazer, hein, Matheus? Isso sim.
Matheus, obrigada, viu, meu amigo? Muito bom estar contigo, com você em Chicago, que eu sempre falo pra você, né? Um dos meus lugares favoritos no mundo e realmente é importante que nós estejamos aí colhendo essas informações e trazendo para os nossos produtores. Obrigada pelo seu esforço de comunicação. Sabemos da diferença de horário, mas você aqui mantendo a nossa quinta com a pátria. O povo já chega cedo para te assistir aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada, meu amigo. Semana que vem tem mais. Estamos juntos, Carla. Nas Sempre. próximas 4, 5 semanas estarei por aqui, entrando com vocês aqui todas as quintas-feiras. Eu agradeço imensamente essa amizade, esse espaço que você sempre nos dá, Carla. Estaremos presentes por aqui, levando essa conscientização do mercado mundial a nossos compatriotas no Brasil. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até breve. E segue minhas redes sociais, pessoal, que Verdade. eles querem entender mais o meu dia a dia, né? Realmente ver como que a gente trabalha por aqui, o que a gente está vendo em campo. Mateus.patria no Instagram ou patria.agronegócios, tá? É onde a gente vai estar divulgando ali todo esse andamento, né? Desses tours de safra que acontecem por agora e acontecerão nessas próximas 4, 5 semanas. Abraço a todos, fiquem com Um Deus. Até abraço, meu logo. amigo. Fique com Deus. Até mais. Bom, senhoras e senhores, excelente forma da gente concluir, portanto, o Bom Dia Agronegócio dessa quinta-feira, quinta com a pátria, direto de Chicago, lá no meio oeste americano, no coração de Illinois, trazendo essas informações para nós. Então, essa pressão, tudo aquilo que o USDA trouxe para nós na segunda-feira, aumento de área, aumento de produtividade, produção, estoques e tudo mais, justificado, como disse o Matheus Pereira, que está ali visitando as áreas produtoras dos Estados Unidos. Começou pelo oeste, ainda vai para leste, norte e sul do cinturão e vai continuar trazendo essas informações para você com exclusividade aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Então, atenção, olho vivo nesse mercado, porque a pressão continua, é fazer estratégia e se proteger.